O autismo, conhecido cientificamente como transtorno espectro autista, que é um guia de classificação e diagnóstico, que juntou várias outras síndromes que passaram a ser diagnosticadas no TEA. O autismo é uma condição de saúde caracterizada por déficits em 3 importantes áreas do desenvolvimento: comportamento, socialização e comunicação, conhecido como uma síndrome do neurodesenvolvimento. De modo geral, as pessoas que têm autismo possuem alterações na região cortical do cérebro. O diagnóstico ocorre geralmente por volta dos 2 ou 3 anos de idade, justamente por ser a idade onde ocorre maior desenvolvimento e sinais se tornam perceptíveis. Atualmente, o TEA pode ser classificado em 3 diferentes graus de acordo com a sua dependência e necessidade de suporte, sendo eles: grau 1, o grau leve. A maior dificuldade encontrada é na comunicação, onde a criança precisa de acompanhamento contínuo para que não haja agravamentos. Grau 2, moderado. A criança apresenta uma visível dificuldade na comunicação, tanto verbal quanto não verbal, e além disso, possui comportamentos repetitivos que impossibilitam a mudança em sua rotina e atividades. Grau 3, o grau severo, não conseguem se comunicar sem contar com suporte. São inflexíveis em relação ao seu comportamento, tendem ao isolamento social se não estimulados e há também o estresse com facilidade e dificuldade de modificar o foco. O diagnóstico do autismo, no caso do meu filho, foi um processo que durou cerca de 5 anos. Porque ele tem, além do autismo, ele tem uma paralisia cerebral que provoca nele uma série de comprometimentos cognitivos e comportamentais. Mas não se identificavam muitas coisas do autismo nele. Até que, ao longo de 5 anos, depois de muita investigação, ele fez 1 ano só na ACD de investigação, com investigação sensorial, tátil, comportamental, auditiva, foram vários testes. Até que um dia, quando eu troquei de médico pela terceira vez, esse terceiro médico me deu um laudo de autismo. Aí você pode me perguntar o que foi que mudou na vida de Renato. Do ponto de vista do laudo, mudou porque as pessoas, quando ele tem um laudo de autismo, ele é autista. Pronto, aí ele entra num grupo que as pessoas pelo menos conseguem entender que ele tem alguma coisa diferente. Mas do ponto de vista de convivência, para mim, que já lidava com isso há 10 anos... É importante falar que não existe nenhum tipo de exame que faça a identificação total do autismo. Para que haja diagnóstico correto, é preciso que o médico considere os relatos dos demais responsáveis e a análise do comportamento do paciente. Alguns dos sinais mais comuns para a identificação do espectro são a fala na terceira pessoa, evitar o contato olho no olho, dificuldade da socialização, dificuldade de atenção e concentração, hiperfoco, dificuldade da compreensão do que se escuta, crises por excesso de estímulos, comportamentos de movimentos repetitivos, andar na ponta dos pés. Vale ressaltar que apenas a presença de 1 ou 2 sintomas não classifica o indivíduo como autista, e sim a combinação de alguns deles, juntamente com o diagnóstico médico, que é imprescindível e na maioria dos casos vem de um neuropediatra ou geneticista. Eu acredito que deveria ser mais acessível. É muito complicado o dia a dia de uma família com criança do transtorno do espectro autismo. Primeiro, pelo preconceito. Segundo, porque o diagnóstico não é algo que você consegue através de um exame de sangue, por exemplo. Você está com alguma doença, vamos lá, faz um exame, ele vai detectar. Ele é muito clínico e passa por várias etapas. A criança tem que estar acima de 3 anos, por exemplo. E ele não passa por um único médico, você passa por uma banca de médicos. Então, assim, como é que você faz com uma família, por exemplo, que não tem condições de passar por um neuro, uma psicoterapeuta, uma fono e não ter custo? Então, para mim, a realidade deveria ser aberta e acessível para todo mundo. Hoje, uma criança que não tem condições deveria ir na justiça para conseguir esse direito. O SUS, ele diz que libera, mas para você tentar, até no privado, conseguir o reembolso daquilo que você gasta mensalmente, é só na justiça. Então, algo que trouxesse para as famílias a possibilidade do mesmo atendimento que tem uma família que tenha condições. Tem famílias que gastam cerca de 50 mil por mês, porque vai buscar tratamento até lá fora, entendeu? O autismo não é uma doença, tá? Então ele não tem cura, ele é uma condição. E aí você trata, melhora, consegue conviver em sociedade, dependendo do grau,
mas na maioria das vezes, com um grau muito elevado, você precisa de um apoio maior e tem muito custo. Então, trazer isso para um contexto aberto para todo mundo e que todo mundo possa participar é o que tornaria o processo acessível, independente de ser essa solução, holograma ou qualquer outra alternativa que venha dar o suporte maior que eles precisam é de um apoio de médicos, de um corpo de médicos que não cobre ou que cobre o que seja possível para cada família pagar, né? Ou que o governo possa dar um apoio um pouco maior do que hoje. O autismo não tem cura, mas há grandes chances de uma melhora perceptível nos sinais de autismo e nas dificuldades do indivíduo quando a intervenção se inicia cedo. Remédios só são indicados quando há presença de outras doenças, como depressão e em determinados níveis de agressividade. Para que haja efetivo avanço e visíveis resultados, além da descoberta do espectro por volta dos 2 anos, é necessário o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar. Esses trabalham em conjunto nas necessidades de cada indivíduo, desenvolvendo diferentes habilidades que variam de acordo com a área afetada pelo espectro e com os diferentes graus de autismo, podendo haver melhora de até 87%. Normalmente, as pessoas que possuem o espectro realizam diversas atividades e demandam de um maior cuidado, tanto médico quanto pessoal, como as terapias ocupacionais, as diversas consultas médicas, as fisioterapias, as aulas de natação e outros esportes, que visam ajudar no desenvolvimento e comunicação com o autista. Um frequente problema é que esses tratamentos geram custos muito altos, todo ele, e o governo não disponibiliza o apoio necessário a essas pessoas. A nutrição influencia, sim, muito no estado nutricional do paciente. E é muito importante que aquele paciente que tem autismo seja acompanhado pelo profissional da nutrição. Porque as crianças que têm autismo, elas geralmente têm uma seletividade alimentar muito alta, uma restrição alimentar muito alta. São crianças que têm dificuldade na hora da alimentação com cheiro, com texturas, com gostos. E isso faz com que a criança tenha restrição a certos alimentos ou refeições. Então os pais relatam que há um grande problema na hora da alimentação, um estresse muito grande, porque essas crianças não querem comer. E aí, dessa forma, mais do que influenciar nos sintomas do paciente com autismo, influencia no estado nutricional da criança, podendo inclusive acarretar uma desnutrição. Então é muito importante esse acompanhamento nutricional para que a criança que tem autismo não fique desnutrida pelo fato da sua restrição alimentar, que é muito severa. Geralmente os pacientes que têm autismo, eles têm até 67% de restrição alimentar em comparação com crianças normais. A dieta indicada é uma dieta balanceada e uma dieta saudável. Proteínas, carboidratos, lipídios, muitas verduras, muitas frutas e uma dieta balanceada em si, sem muitas coisas diferentes. Muitos estudos já foram feitos para ver se dietas com restrições, por exemplo, restrição de glúten, teriam eficácia na melhora dos sintomas do paciente, mas nenhum desses estudos foi comprovado ou teve comprovação de que isso melhoraria no tratamento. Então, por hora, o ideal é uma dieta balanceada e ela não muda de acordo com o grau do autismo. O acompanhamento, ele é ideal quando é feito por uma equipe multidisciplinar, certo? Então, a terapia ocupacional entra aí como um grande aliado à nutrição para ajudar nessa parte sensorial dos alimentos. Psicologia, nutrição, terapia ocupacional e, sem dúvida nenhuma, a família é a parte mais importante. A família precisa ter o estímulo, a criança precisa ter o estímulo dentro de casa. Isso vai ajudar com que os outros profissionais consigam fazer seu trabalho de forma melhor. Uma criança autista, como meu filho, e com a paralisia cerebral, ele necessita de uma série de acompanhamentos especiais, né? Então ele tem acompanhamento com um neuropediatra, hoje é um homem chamado Ronaldo Beltrão. Ele tem psicóloga, psicopedagoga, ele tem uma outra psicóloga com uma especialização em ABA, ele tem terapeuta ocupacional, ele tem fono, ele faz fisioterapia por conta do problema motor e ele faz hidroterapia também. Eu acho que eu deixei pular, eu pulei algum, mas enfim, são muitos. Ele faz um acompanhamento muito grande. E na escola ele tem um acompanhante com ele também, para ajudar nas tarefas e ajudar nesse processo de adaptação. A respeito das possíveis causas do autismo, já foram estudadas e descartadas uma série de suposições, como a teoria de Kanner das mães de geladeira, que não possui embasamento científico e que afirmava que a falta de atenção e vínculo afetivo entre a mãe e o bebê causavam o desenvolvimento do autismo. Outra teoria já descartada é de que a vacina tríplice viral causaria o autismo, o que, além de ser mentira, causou tristes danos,
pois aqueles que acreditaram não vacinaram seus filhos. Isso é possivelmente fator contribuinte para a atual volta de doenças antes praticamente ou totalmente erradicadas. Essa teoria, inclusive, fez com que amplos estudos ao redor do mundo investigassem e descartassem essa hipótese, a ponto de o autor da teoria, o médico britânico Andrew, ter sido considerado inapto para o exercício da profissão. A Organização Mundial da Saúde afirma que não há evidência que sugira que nenhuma vacina infantil possa aumentar o risco de TEA. Por mais que não haja uma causa específica ou 100% comprovada, existem alguns possíveis causadores. A explicação mais aceita é de que a combinação de fatores genéticos e ambientais interfere no desenvolvimento, causando o autismo. Até 30 anos atrás, acreditava-se que o autismo era considerado distúrbio adquirido somente pelo ambiente, mas atualmente especialistas consideram que a contribuição de fatores genéticos seja por volta de 90%. Há também a ligação de fatores externos, como a exposição à radioatividade ou o uso de medicamentos durante a gravidez. Uns genes que já foram identificados e que estão relacionados a sintomas do espectro autista. E muita gente ficou animada. Se eu fizer esse exame, será que eu consigo identificar no meu filho qual é o gene que está alterado? E, de repente, conseguir uma droga ou alguma medicação ou alguma coisa que a gente saiba que possa reverter esses genes, como o Dr. Alisson apresentou, que já aconteceu com um desses tipos de gene? Como eu faço para descobrir esses genes do meu filho? Para fazer essa testagem genética, nós precisamos fazer um exame que se chama exoma. Existem vários níveis de testagem. Tem exames que são mais simples, que pegam alguns principais, e tem outros exames e um que é o mais completo de todos. Esses exames custam de entre 10 e 20 mil reais aqui no Brasil. É importante você fazer? Já temos genes identificados? Muito poucos. E para esses genes que nós temos identificados, nós quase não temos ainda recursos do que fazer para alterá-los. São muitos genes relacionados ao autismo, até porque existem vários tipos de autismo. Não existe só um gene, um tipo de autismo, igual, por exemplo, uma alteração genética como a da síndrome de Down, que a gente sabe que é em um cromossomo específico. O autismo envolve um conjunto de genes diferentes entre pessoas, que às vezes apresenta alteração em um gene e uma outra criança apresenta autismo e alteração em outro gene completamente diferente. Nós não temos ainda a resposta e não temos ainda todos os genes identificados. O que mais eu sinto dificuldade no dia a dia é a aceitação da sociedade com o meu filho. As pessoas falam muito de inclusão para lá, inclusão para cá, mas na verdade a inclusão é só de colocar ele lá. A inclusão real não existe. Eles aceitam, as pessoas aceitam, porque ele é uma realidade, ele está ali, mas não incluem mesmo. Os espaços não são preparados para pessoas com autismo, as escolas não são preparadas para pessoas com autismo, as pessoas que lidam com outras pessoas, como atendentes de loja, pessoas normais, elas não são treinadas e preparadas e capacitadas para lidar com uma pessoa diferente. Por mais que a cada dia o discurso sobre preconceito aumente, a realidade de quem possui o espectro ou de quem vive com o autista mostra que ainda se tem muito que aprender. O preconceito está relacionado aos mais diversos tipos de autismo e ocorre de vários modos e em quase todos os lugares, sendo ele em locais públicos ou privados, nos shoppings, nas escolas e até na própria família. Ele aparece em olhares, risadas, comentários e até em situações mais graves. Tudo isso pode ser demonstrado por meio de diversos casos, onde crianças são diretamente expulsas ou mal recebidas em locais, ou na ocorrência de bullying e exclusão, vindo até de seus pais, em que muitos casos abandonam as mães por medo e falta de responsabilidade para lidar com as consequências e desafios do futuro, além de culpar muitas vezes sua esposa e julgar o filho como doente ou incapaz. Mais que isso, em locais que deveriam acolhê-los e incluí-los, como escolas, acabam sendo prejudiciais e causando ainda mais transtornos por não ter estrutura nem profissionais preparados para tal acolhimento. Isso ocorre tanto em escolas do governo quanto em particular. Ainda não há preparo estrutural. Existe a questão da exclusão dos alunos e do bullying. Tudo isso gerado por falta de conhecimento e empatia. O lado mais importante de toda a discussão do autismo é a conscientização que isso gera nas pessoas.
o que é extremamente necessário para que não haja, ou pelo menos diminua, o preconceito e a falta de informação. O mundo tem que ser reeducado para que haja verdadeira inclusão da comunidade autista na sociedade. As ONGs atuam na transmissão de informações e experiências, dando apoio nas famílias que não possuem condições financeiras de lidar com o tratamento, oferecendo conhecimento e muitas vezes até o tratamento gratuito. Assim, há uma fundamental ajuda na integração do público autista. A criação de filmes e séries que tratam sobre o autismo, como Atípico, Forrest Gump e Farol das Orcas, é um outro fator de importância, pois além de ser meio de representatividade, é também uma proposta pedagógica de levar para as crianças, estudantes, professores e cuidadores referenciais positivos sobre o transtorno. A integração das pessoas com autismo depende diretamente do resto da sociedade e do conhecimento da mesma, que, a ser adquirido, muda a visão de julgamento para empatia. É muito importante a gente conseguir dar visibilidade da causa dessa ou de qualquer outra para as pessoas poderem ajudar, para poder trazer mais gente para esse contexto. Hoje as pessoas não têm ideia e quando têm preconceito, não sabem lidar, e a melhor forma de a gente lidar com o preconceito é trazer as pessoas para perto para poder discutir, entender como funciona, participar desse contexto. Não tem outra forma, né? A gente faz campanha, a gente comunica e tal, mas se você não traz à tona esses assuntos para serem discutidos, você não consegue explicar ou mostrar para a sociedade a importância disso. Eu acredito que é muito importante não ter só um dia, ter todos os dias para você falar disso. Mas é muito importante que tenha um dia que traga consciência para um assunto tão difícil de lidar para as famílias. E eu acho massa, acho arretado ter um dia, mas acho que desse dia tem que ser trabalhado todos os outros dias para que esse contexto possa ser muito mais ampliado e esse assunto muito mais difundido e a gente ajudar um maior número de pessoas, de famílias, de crianças. É comunicação, é isso que faz com que a sociedade possa evoluir, com que a gente traga as pessoas para apoiar, com que a gente consiga mais ajuda, mais patrocínio, mais soluções, mais gente pensando, mais gente ajudando, trabalhando junto. O número de crianças diagnosticadas com espectro autista aumentou em 15% comparado aos últimos 2 anos. Existem muitas razões e explicações para justificar esse acontecimento. Algumas das mais conhecidas e debatidas são rotular algumas crianças como autistas quando têm outros distúrbios de aprendizagem, como epilepsia ou atraso de linguagem. Por exemplo, o autismo educacional. Outra explicação é de que a TEA engloba hoje em dia vários transtornos. Assim, os que antes eram, por exemplo, diagnosticados com a síndrome de Asperger, hoje são incluídos no espectro autista, ou a ideia de que o modo de vida mais corrido e urbano tem interferido no desenvolvimento do espectro. Isso porque fatores como a poluição, doenças causadas por agrotóxicos e até a questão das mulheres e casais estarem escolhendo ter filhos posteriormente com mais idade podem influenciar o aparecimento do transtorno espectro autista.